sobre pressão atmosférica. Eu tenho certeza que se você já passou pela parte de hidrostática em física, você já passou por pressão atmosférica. Em algum momento você ficou assim, meu Deus, mas o que é essa pressão atmosférica que toda questão fica considerando? No vídeo de hoje eu vou te ensinar o que é essa pressão atmosférica para deixar de ser esse mito, essa enrolação na tua cabeça, Zé. Meu nome é Ana Letícia, eu sou professora de física aqui no YouTube e eu também tô lá no Instagram, @AnaLeticiaFísica. No Instagram tem post todos os dias, eu tô interagindo direto com todo mundo lá no Instagram. Aproveita também e se inscreve aqui no canal, tem vídeo de física toda semana. E Zé, eu trago aqui assuntos de física que caem no Enem, que vão te ajudar até a sua aprovação no vestibular. Então se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhuma novidade. O vídeo de hoje é sobre pressão atmosférica. Eu vou te ensinar de um jeito simples o que é pressão atmosférica, para você deixar de ficar aí confuso toda vez que a questão te pergunta sobre pressão e você tem que considerar a pressão atmosférica. Bora pro vídeo de hoje? Vem comigo! Se tem uma coisa que toda questão de hidrostática vai levar em consideração, é o tal da pressão atmosférica. E Zé, você não tem que aceitar que a pressão atmosférica existe, não. Você tem que entender por que ela existe. E é uma coisa bem simples. Eu vou te explicar aqui e vou te mostrar alguns exemplos dos efeitos da pressão atmosférica para isso ficar mais intuitivo na sua cabeça, beleza? Toda vez que falar sobre pressão atmosférica, eu quero que você pense no seguinte. Quando nós estamos aqui, agora, existe ar ao nosso redor. Então, aqui sobre a minha cabeça tem ar, aqui do lado, tudo ao meu redor tem ar. Esse ar exerce uma pressão sobre o meu corpo, sobre mim. A pressão atmosférica representa exatamente esse valor de pressão. Para ficar um pouquinho mais simplificado, é como se você pensasse que sobre as nossas cabeças existe uma coluna de ar sobre a gente. Essa coluna de ar exerce uma pressão sobre o nosso corpo. Essa pressão é a pressão atmosférica. No nível do mar, essa pressão atmosférica ela vale 1 atm. Mas se você for para lugares mais altos, essa pressão vai mudar. É como se você pensasse o seguinte: aqui a gente tem uma coluna de ar sobre as nossas cabeças, beleza? No nível do mar. Se você vai para um lugar mais alto, essa coluna de ar vai diminuir, porque afinal de contas, você aumentou a tua altura, então aquela coluna de ar que estava sobre a sua cabeça vai acabar diminuindo. Isso muda a pressão que vai estar sendo exercida sobre você. Ficou meio confuso? Ó, pera aí, eu vou te mostrar. Olha só, acompanha aqui comigo uma representação. Então, olha só. Aqui eu representei o nível do mar, tá? Repara que aqui tem um mar, Zé. E aqui tem uma coluna de ar. Só que aqui do lado, a gente tem aí uma montanha. E aí, a coluna de ar, repara que aqui ela diminuiu de tamanho. Observou? Então, aqui no nível do mar, eu posso dizer que a pressão é de 1 atm. Por quê? Porque é a pressão exercida por essa coluna de ar que vai estar sobre as nossas cabeças. Agora, quando a gente sobe uma montanha, sobe a serra, por exemplo, essa coluna de ar diminuiu. Então, a pressão aqui, ela diminui. Eu poderia dizer que vale 0,5 atm, por exemplo, só para representar. Por quê? Porque essa coluna de ar aqui, que está sobre as nossas cabeças, diminuiu. Porque essa coluna de ar aqui, que está sobre as nossas cabeças, diminuiu. É por isso que quando a gente sobe a serra, você sente aquele incômodo no ouvido. Ou então, por exemplo, quando a gente vai andar de avião, e aí o avião começa a decolar. Ele começa a subir. Você sente aquele incômodo aqui no ouvido. Por quê? Porque está acontecendo uma mudança de pressão. Quando nós estamos no nível do mar, no nível normal, a pressão interna do nosso corpo se equilibra com a pressão externa da onde a gente está. Agora, quando a gente começa a subir, por exemplo, serra ou então com um avião, essa altura aumenta tanto que a gente consegue sentir essa mudança de pressão aqui no ouvido, como se tivesse algo apertando aqui. Por quê? Porque mudou a pressão. O que acontece depois de um tempo é que conforme você tá naquela altura, na serra ou então dentro do avião, você vai conversando, vai falando, vai comendo, vai gesticulando e aí a pressão interna do seu corpo acaba se equilibrando com a pressão externa e aquele incômodo do ouvido deixa de existir. Mas logo assim que você sobe, você sente essa mudança de pressão. Isso aí é a mudança da pressão atmosférica que está sendo exercida sobre você. Esse é um dos efeitos da mudança da pressão atmosférica. Tem outros casos bem curiosos, olha só.
acompanha aqui comigo. Aqui eu considerei um potinho, tá? Imagina aquele potinho de todinho, sabe? Que aí geralmente você tem um furinho aqui assim, né? Que tu coloca o canudinho pra tu beber, certo? Mas vamos considerar esse primeiro caso aqui como o caso em que o potinho tá fechado, tá? Tá sem ele tá furado nem nada, ele ainda tá fechadinho. Pra gente entender esse efeito, eu vou considerar contigo a equação da pressão, que é força dividido pela área. Então repara comigo, toda vez que eu falar sobre pressão, você vai associar a uma força que está sendo exercida ali naquela região. Então, quando esse potinho de todinho está fechado, aqui do lado de fora nós temos a pressão atmosférica na superfície do todinho, que eu estou representando aqui por essas setas, associados à força que existe, a toda a pressão que é exercida na superfície, beleza? Então, aqui, a pressão atmosférica, ela estaria empurrando a caixinha. Só que nessa situação aqui, a caixinha teria que espremer, certo? Isso não acontece. Por quê? Porque na parte de dentro, na parte interna da caixinha, tem uma outra força sendo exercida aqui, ó, que é a força da pressão interna dessa caixinha. O que acontece é que nessa primeira situação, a pressão interna e a pressão externa são iguais, elas se equilibram. Então não tem como a caixinha estufar, nem tem como ela comprimir. Agora, quando a gente faz o furinho aqui na caixinha, bebe todo o líquido e começa a puxar o ar, o que vai acontecer? A quantidade de ar que tem aqui dentro da caixinha começa a diminuir, porque você começa a tirar o ar dali. E aí o que vai acontecer é que a pressão interna aqui na caixinha, ó, começa a diminuir. Essa força exercida aqui na parte de dentro da caixa diminui. Por quê? Porque você está tirando o ar dali de dentro. E aí a pressão atmosférica, ó, passa a ser maior. Ela não tá mais equilibrada com a pressão interna da caixinha. Então o que acontece? A caixinha é exprimida pela pressão atmosférica. A pressão atmosférica do lado de fora começa a exprimir a caixinha. Por quê? Porque você está tirando o ar de dentro da caixinha, logo a pressão interna da caixinha diminui e a pressão atmosférica vai apertando a caixinha. Observa que não é você, Zé, que vai espremer na caixinha do todinho conforme você vai puxando o ar. Na verdade, é a pressão atmosférica do lado de fora que empurra a caixinha para ela começar a espremer. Se não tivesse a pressão atmosférica, essa caixinha não ia encolher. Se é só ficar tirando o ar ali de dentro, ela vai continuar do mesmo jeito. Ela só espreme, ela só fica espremida porque a pressão atmosférica vai empurrando a caixinha. Esse é um dos efeitos da ação da pressão atmosférica. Olha só, eu trouxe outro caso aqui que é muito curioso, que é o caso do canudo. O canudo, ele funciona da seguinte maneira, Zé, olha só, aqui tu tem um líquido, certo? Ó, aqui tá cheio de líquido, beleza? Bom, e aqui tu tem o canudo. O que acontece quando você põe o canudo no líquido? Você começa a puxar o líquido, né? Então, olha só, o líquido, ele tem a tendência de subir. Só que o que acontece? Zé, você não puxa o líquido. Na verdade, o que acontece é que a pressão atmosférica que vai empurrar o líquido para subir. Sabe como? Olha só, vou te ensinar. Aqui na boca do cara tem uma pressão. Aqui na parte externa do líquido, ó, você vai ter a pressão atmosférica, porque aqui em cima tem ar. Então, olha só, aqui tu tem a pressão atmosférica. Ó, aqui você tem a pressão atmosférica em ATM, do lado de cá também. Inicialmente, a pressão dentro da nossa boca é igual à pressão atmosférica. Só que quando você começa a puxar, o ar começa a diminuir, né? Porque você tá puxando. Então, a pressão aqui na sua boca começa a diminuir. E aí, essa pressão externa, a pressão atmosférica, é maior do que a pressão da sua boca. O que ela faz? Ela começa a empurrar o líquido para subir no canudo. E aí, é por isso que o líquido vai subindo no canudo, por causa da diferença de pressão. Agora, olha o outro caso que curioso. Esse segundo caso aqui, olha só. Aqui a gente continua tendo o mesmo líquido, beleza? Só que um canudo tá dentro do líquido e o outro canudo tá do lado de fora do líquido, certo? Então, olha só, quando o carinha aqui, ó, começar a puxar o ar pro líquido subir, o que vai acontecer? Bom, a pressão atmosférica aqui, ó, vai começar a empurrar o líquido, certo? Não, errado. Por quê? Porque do lado de cá você tem um outro canudo que está em contato com a pressão atmosférica aqui do lado de fora. Então, quando o cara começar a puxar, a pressão atmosférica aqui, ó, começa a entrar por esse canudo, ó. E aí essa pressão é a que vai igualar a pressão da boca do cara aqui com a pressão atmosférica. E aí o que acontece? O líquido aqui, ó, não sobe. Pode testar na tua casa, Zé. O líquido não vai subir. Por quê? Porque não vai ter diferença de pressão entre a boca do cara e a parte externa do líquido, que seria por causa da pressão atmosférica. Como não tem um maior, um menor, o líquido não sabe para onde que ele vai, então ele acaba não subindo o canudo. Porque a pressão na boca ela não é reduzida, ela vai acabar se igualando com a pressão atmosférica, por causa desse canudo aqui do lado de fora,
que está em contato com o ar. Zé, esses foram alguns exemplos dos efeitos da pressão atmosférica. Eu espero muito que você tenha entendido. Repara que não tem nenhum mistério com a pressão atmosférica, Zé. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, Zé. Aproveita para se inscrever aqui no canal e curtir esse vídeo também se você chegou até o final. Me acompanha lá no Instagram que todos os dias tem resoluções de situações de física, tem dicas, tem conteúdo sobre como estudar física pro Enem e eu tenho certeza que pode te ajudar muito. Meu Instagram é @AnaLeticiaFísica. Tô te esperando lá, hein, Zé. Um beijo e até a próxima aula!